amada igreja, e nós estamos continuando aqui a nossa série Plenitude, falando de algo completo, cheio, transbordante. E para falar hoje a respeito disso, eu quero convidar o nosso amigo, Pastor Neil. Pastor Neil é um amigo da nossa casa de muitos anos, esposo da pastora Andréia, pai de 2 lindas filhas. E eu quero honrar a vida dele, porque eu sei do esforço, vou dizer assim. Ele não está presente no domingo na igreja dele, né? O pastor Ogalvro está lá na Indonésia, aqui pertinho, e participando de um encontro, mas ele teve todo o cuidado de combinar com o Neil aí, para que o Neil pudesse ministrar nas nossas vidas no dia de hoje. Neil, muito obrigada. Obrigada. Toda semente, viu, meu irmão? Eu sei desse esforço. Que você possa colher 100 por 1 na sua casa, na vida da Andréia, na vida das meninas. E fica à vontade, porque a casa é sua. Obrigado. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Como eu falei de manhã, para eu sair domingo, só se for pedido de Ogalvro, não tem jeito. Eu faço 2 viagens ao exterior por ano, então eu saio 2 domingos à noite. Para o Brasil, acho que é o primeiro domingo que eu saio no ano, então vou aumentar meu cachê, viu, irmão? Vou aumentar meu cachê. E a gente chega aqui, o Ogalvro foi ali do lado, na Indonésia, né? A serviço do reino, mas deixando a brincadeira de lado, o Ogalvro é um amigo de longa data, me faz muito bem, daqueles seres humanos que não são tóxicos, pelo contrário, são remédio. Toda vez que a gente está junto, algo em nós é curado, algo em nós é abençoado. Fabiana, da mesma forma. Então, estar com vocês é sempre uma grande alegria. Sair de Betânia para vir para Sal da Terra não é perder nada, é ganhar também, não é? Então, é uma alegria estar com vocês nessa manhã, nessa noite, nesse dia, no nome de Jesus. Vamos à palavra. Salmo capítulo 30, é a palavra na qual a gente está nesse dia. Salmo capítulo 30, verso 5. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, e a gente vai pensar 34 minutos nele. Diz assim a palavra: porque a sua ira dura só um momento, o seu favor, ou no seu favor, está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Repita após mim: o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Mais uma vez, se você crê, o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um canto de júbilo. Diga para quem está do seu lado: ninguém chora para sempre, irmão. Diga para ele aí. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso? Ninguém chora para sempre. Nós vivemos num tempo de muito choro, de muita dor, de muita angústia. E é tanta angústia que a gente não consegue nem mensurar. A gente não consegue mensurar porque nós vivemos uma vida dicotômica hoje, né? A real e a virtual. Mais virtual do que real. Então, quando você entra na rede, você não imagina que há sofrimento ali, porque está todo mundo viajando, todo mundo jantando fora, todo casamento em ordem, todo filho angelicado, todo crente santificado, todo mundo viajando, todo mundo bem, todo mundo mentindo. Aquilo ali é uma projeção do nosso inconsciente, é o que a gente queria ser. É o mundo das personagens, é o mundo de Narciso. Como a gente vive lá no mundo de Narciso, todo mundo é bonito, todo mundo é intelectual, todo mundo entende de tudo, todo mundo palpita sobre tudo, todo mundo está bem, a gente não tem noção de quanto a gente está de fato ruim. A gente está pior do que parece. E eu acho que um dos maiores desafios impostos a nós cristãos hoje, para você que é cristão, um dos maiores desafios impostos a nós hoje é como lidar com o sofrimento que tão de perto nos assola a todos. Eu estava conversando no carro
indo para o hotel depois do culto da manhã, falando de um grande amigo meu, que é um pastor chegado, mais chegado do que um irmão consanguíneo meu, que estava tratando de um brother nosso, motociclista, que mora lá na Barra da Tijuca, que na quinta-feira se jogou do 18º andar. E a perversidade não é só isso, é que tem sempre alguém gravando isso, né? E alguém gravou a queda do corpo por 18 andares e jogou no WhatsApp. Viralizou. Meu amigo que estava cuidando dele entrou no quarto, Fabiana, na sexta-feira e não sai do quarto desde sexta-feira. Ele não está suportando o fato de ter perdido aquela vida, de não ter conseguido salvá-la. É o cara mais up que eu conheço na minha vida, mas ele mergulhou na sua amargura, na sua tristeza, na sua dor, no seu luto. Liguei para ele, pedi para que a esposa dele botasse no Viva Voz e no WhatsApp para que nós nos víssemos. Nem comigo ele quis falar. Ele não está suportando o fato de não ter podido livrar aquele brother da dor. E agora ele mesmo me parece adoecido. Volto para o Rio amanhã, eu vou direto para a casa dele. Então, acho que um dos nossos maiores desafios é como lidar com o sofrimento que tão de perto nos assola. E como cristãos, a pergunta a ser respondida é: o Evangelho nos foi legado para quê? O Evangelho nos foi dado pelo Cristo para quê? O Evangelho veio para quê? Para nos livrar da dor ou para nos capacitar para suportá-la? Para que serve o Evangelho? Qual a razão do legado evangelical? Ele existe mesmo para livrar a gente da dor? Ou será que Deus em Cristo nos legou o Evangelho para que nós aprendêssemos a lidar com a dor e suportá-la? Você acredita mesmo que é possível passar pela vida sem sentir dor? Sim ou não? Dá para passar pela vida sem sentir dor? Não dá. Não tem como passar pela vida sem sentir dor. A dor é inerente à existência humana. Todo mundo sofre, todo mundo sente dor, todo mundo é alcançado por antagonismo. Tsunami passa na história de qualquer um. Fracasso, falência, síndromes de toda a ordem é possível na vida de qualquer ser vivo. E a Bíblia nunca disse algo diferente disso. Já preguei aqui alguns anos atrás um texto de Paulo a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo quase uma heresia aos olhos da igreja de mercado contemporânea. Porque a mensagem da igreja contemporânea é: pare de sofrer. Como se fosse capaz, como se fosse possível mesmo que nós parássemos de sofrer. Então, quando vocês vendem uma mensagem dita evangélica, pare de sofrer, a multidão sofrida vem aos milhões. Só que volta frustrada, porque continua sofrendo. Porque o Evangelho não nos foi dado para tirar o sofrimento, foi nos dado para que nós suportemos o sofrimento. Aí Paulo, se fosse pregar isso hoje, ele seria tido como herege. Porque de um lado a igreja moderna diz: pare de sofrer. Paulo escreve para Timóteo dizendo: sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Mas como sofre comigo, Paulo? Eu quero parar de sofrer, pô. Eu quero que você pare de sofrer. Eu quero que Deus me livre do sofrimento. Eu quero que o Deus que se diz amor e bom me livre do sofrimento. Você está falando para eu sofrer contigo? Que heresia é essa, Paulo? Não, Paulo não é herege, não. Paulo estava iluminado pelo Espírito Santo, porque Paulo sabe que o sofrimento é inerente à existência humana. Sofro porque existo. E os que estão ficando pelo caminho com sofrimento insuportável? Não é o sofrimento que é insuportável. É o sujeito que não amadureceu o suficiente para lidar com as suas dores. O problema do sofrimento é o sofredor. O problema do sofredor não é o sofrimento, é a imaturidade. Eu vou repetir. O problema do sofrimento é o sofredor. E o problema do sofredor não é o sofrimento, é a imaturidade. Há muito tempo, e até hoje, né, nossas igrejas têm falado muito sobre vitória, prosperidade. Gente, eu rodo o Brasil o ano inteiro, parte do mundo pregando. E é impressionante como a igreja só fala de vitória, 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 prosperidade, alegria, ascensão. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus colocou por cabeça, não por cauda. Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus dá tanto.
A gente só prepara o povo para a vitória. Quando a derrota vem, ele não sabe como lidar. Só prepara para o troféu. Quando vem o segundo lugar, ele não sabe como lidar. Só fala de prosperidade, de dar certo. Agora, eu acredito de todo o meu coração que a superação do sofrimento, a força manifesta nos momentos mais difíceis da nossa jornada, a sabedoria do alto revelada no tempo do tsunami, no tempo da adversidade, nos tempos escabrosos da vida, a sabedoria do alto revelada nesse tempo, como mensagem, são mais úteis do que as mensagens de vitória e prosperidade. A gente acredita que uma boa mensagem é botar alguém aqui dizendo como ele venceu. Eu acredito que hoje uma boa mensagem é botar alguém aqui dizendo como é que ele suportou, sem ter sido deformado, sem ter desistido. Depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, ter chegado lá inteirinho. Para mim, essa é a mensagem. E não como a gente conseguiu vitória. Como que a gente não foi derrotado. Eu acho que seria a melhor versão do Evangelho. Porque uma vez perguntaram a C.S. Lewis, por que os cristãos sofrem, C.S. Lewis? Porque na cabeça do que indaga, cristão não devia sofrer, porque é de Deus. C.S. Lewis responde exatamente assim, por que os cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Em Cristo Jesus, são os mais capacitados para lidar com os sofrimentos. Na cabeça de C.S. Lewis, se pudesse escolher alguém para ser alvo do sofrimento, que fossem os cristãos, porque os não cristãos não sabem lidar com isso. Cristão deveria saber. Porque a gente não sofre sozinho, irmão. A gente sofre com Jesus no barco. Eu me lembro perfeitamente, falei de manhã, daquela passagem na qual os discípulos de Jesus estavam no barco, e o mar começa a encapelar, o mar começa a tentar afundar o barco, e os profissionais do mar e do navio, desesperados porque não sabiam o que fazer. Já estavam jogando tudo do barco fora, e o barco descontrolado, eles imaginavam que iam morrer. Mas o que acontece? Jesus está dormindo no porão do barco. Eles já não tendo mais o que fazer, se desesperam e ficam com raiva de Jesus, vão até o porão e começam a acordar Jesus. Pô, Jesus, a gente estará se matando para tentar salvar a vida, o senhor está dormindo? O senhor não tem vergonha? Não está amarrado em nome de Jesus? Jesus, levanta daí e ajuda a gente a salvar a vida da tripulação. Jesus acorda, vai lá na proa do barco, vento, cessa, mar, aquieta-te. Os discípulos ficam tranquilos, como nós ficaríamos se ele entrasse no nosso barco, no mar encapelado, e amenizasse o mar que está tentando nos afundar na vida, né? Porque a gente acredita que o milagre nesse texto é Jesus dizendo ao mar, mar, aquieta-te, vento cessa. Mas o milagre nesse texto não está aí. O milagre não está em acabar a tempestade, acabar com o temporal. O milagre está em não permitir que nenhuma tempestade nos acorde. Jesus dormia em meio à tempestade. O milagre não é acabar com o problema. O milagre é não permitir que problema nenhum roube meu sono, roube minha paz, sequestre o meu ser, me deforme da qualidade de um adorador para um murmurador. O Evangelho é força de Deus para nos ensinar a lidar com esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de solidão, tempo de injustiça, de desesperança, tempo de hipocrisia, tempo de imagens vendidas nas redes que não tem nada a ver com a nossa realidade. Tempos duros. Evangelho é isso. Agora, o texto que nós acabamos de ler, irmãos, traz alguns saberes muito interessantes. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem um cântico de alegria. O que esse texto nos ensina, irmão? Primeiro, a absoluta realidade dialética da vida. A vida é absurda, absolutamente dialética. Choro e alegria. E olha o que o texto diz. Você pode chorar a noite toda, pela manhã vem um cântico de alegria. Noite e dia.
Dia e noite. Dia e noite é o período de 24 horas. E ele está dizendo que no período de 24 horas, de manhã eu choro, de manhã eu sorrio e à noite eu choro. À noite eu choro, de manhã eu sorrio. No período de 24 horas, eu tenho dois sentimentos completamente antagônicos. Por quê? Porque a vida é assim, dialética. Eu entro, eu saio, eu subo, eu desço, eu engordo, emagreço, eu quero, não quero mais, eu caso, eu descaso, eu vou, eu volto. É sim, é não, estou triste, estou alegre, ganhei, perdi. A vida é assim, absolutamente dialética. É o que o texto nos ensina de uma forma extraordinária. E mais, irmão, esse texto diz que se de um lado amanhã acaba com a tristeza, por outro lado, está dizendo que a noite acaba com a alegria. Veja se não é. O choro pode durar uma, pela manhã vem o quê? Cântico de alegria. Mas depois de uma manhã vem o quê? Outra noite. E a noite o que eu tenho? Choro. Então na vida eu sorrio, na vida eu choro. Na vida há um tempo em que eu quero viver 200 anos, no outro dia eu quero morrer. Na vida eu acordo apaixonado por pessoas, no outro dia eu quero matar uns 15. Num dia eu quero abraçar todo mundo, num dia eu quero beijar todo mundo, num dia eu quero enfiar a mão em qualquer um que aparecer na minha vida. Bom dia, pastor. Bom dia por quê? O que tem de bom nesse dia? É assim, não é, irmão? É assim, a vida é dialética. Agora vem a pergunta, se assim é, de onde vem a ideia equivocada de que a vida não vale a pena, de que a vida perde o sabor, de que a vida perde o sentido quando o tempo do choro chegou? Por que uma pessoa sobe ao 18º andar e se joga dizendo, a vida não vale a pena? Por que, irmão, que não vale? Porque eu estou sentindo muita dor, porque eu estou sentindo muita angústia, porque eu estou desesperado. A vida não vale a pena. Ué, a vida não vale a pena porque você está chorando? A vida não vale a pena porque não aconteceu como você queria? A vida não vale a pena porque não deu certo nesse tempo? A vida não deu certo porque o choro chegou? Para muitas pessoas desse tempo é assim. Aí nós temos 32 suicídios por dia. Mas antes do suicídio, nós temos bilhões de gente tomado por ansiedade, tomado por depressão, tomado por toda sorte de transtorno. Temos uma geração inteira movida por barbitúricos. Temos uma geração inteira entregue à droga, entregue à bebida, entregue à cocaína. Uma geração inteira entregue a uma religiosidade castrante que castra a humanidade sujeita, porque estão tentando fazer a vida dar certo, ou mas na verdade estão desistindo da vida, porque estão dizendo a vida não presta. Porque a dor chegou, mas peraí, meu filho, não presta agora. Mas o texto está dizendo, não existe dor que dure para sempre. Se você está chorando agora, a alegria vai voltar no nome de Jesus. Então você não pode desistir da vida inteira por causa desse hoje disfarçado de insuportável. Porque esse hoje não é eterno. Repita comigo, não há dor que dure para sempre. A frase toda, não há dor que dure para sempre. Você acredita nisso, amém ou não? Então receba como verdade de Deus. Não desista da vida por causa da dor do agora. Porque a vida é dialética. De onde vem essa ideia equivocada de que a vida não vale a pena? De onde os revoltados com a existência tiram a ideia de que tem razão de estar revoltado. Estou revoltado com Deus, pastor. Mas o problema é a dor mesmo? Não, não é não. Essa ideia de que a vida perde sabor vem de alguém que não amadureceu o suficiente para entender a vida como de fato ela é. Dialética. O problema do sofrimento é o sofredor. O problema do sofredor é a imaturidade. Porque eu já vi um monte de gente abrir mão da vida por um problema muito menor do que outros, que a despeito de viverem problemas maiores do que aquele, continuam caminhando aos trancos e barrancos cheios de esperança. O problema do sofrimento é o sofredor.
O problema do sofredor é a imaturidade. Ora, se eu amadureço para entender a vida como ela é, eu vou parar de gastar minhas poucas forças, de envidar esforços, para buscar respostas para perguntas para as quais não há respostas. Por que comigo? Por que Deus permitiu? Por que comigo e não com ele? Por que? Eu não concordo com isso, eu não acho justo. Mas por quê? Não tem porquê. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. O tempo de chorar chegou. Ah, mas não devia ser assim. Eu sei que não devia, mas não foi assim. Foi. Então amadureça, cresça com essa dor aí. Em vez de esperar resposta para continuar caminhando, caminha mesmo sem resposta. Envida teus esforços em outra coisa. Eu me lembro, eu falei aqui de manhã, alguns anos atrás, pela primeira vez no Brasil, entrou aquele louco na escola Tasso da Silveira, lá em Realengo, no Rio de Janeiro, 800 metros da minha igreja, e matou 12 crianças a tiro. Você se lembra disso? Comoção nacional. Eu estive no enterro da mais da metade daquelas crianças. Num dos enterros de uma criança de 12 anos que foi baleada na cabeça, sua cabeça estourou, não pôde abrir o caixão porque a cabeça dela estourou. A mãe, depois de ver o corpinho da sua filha, única filha que ela teve na sua velhice, descendo a sepultura, depois da minha palavra, ela se agarra ao caixão e quer entrar no buraco junto com a filha. Uma comoção geral. Quando acaba o enterro, ela agarra na minha mão. A multidão no cemitério, jornal, jornalistas, ela agarra no meu braço e gritando, diz: Pastor Neil, aonde estava Deus quando aquele desgraçado matava a minha menina? Aonde estava Deus? Eu abraço aquela irmã e digo: Deus estava no mesmo lugar que estava quando mataram o filho dele. E porque Deus permitiu que matassem o filho dele, eu sei que a senhora vai suportar a morte da sua filha. Vai ser muito difícil. Porque quando morre um filho, morre a mãe. Ela não é mais mãe. Só que a sua filha morreu e foi embora. A senhora morreu e tem que continuar sobrevivendo. Mas nós servimos a um Jesus Cristo que é especialista em ressurreição. E ela vai ressuscitar você no nome de Jesus. Continue esperança. Ela está lá na igreja. Um problema do sofrimento é o sofredor. Ao invés da gente perguntar a Deus por quê, nós nunca saberemos. A gente tem que pedir a Deus: Deus, já que foi da tua permissão, me dá força para seguir, me dá força para continuar. E nós devemos fazer da nossa dor escola, porque a dor é a melhor escola para o ser humano. A gente só cresce na dor, a gente só cresce na adversidade. Eu acredito que num tempo de tanta dor como a nossa, como esse tempo, nós deveríamos ter no mundo a geração mais madura da história. Nós temos a geração mais ridícula, mais mimimi, mais bolinha de sabão, mais frágil para a relação da dor. Por quê? Porque prefere fugir do sofrimento ao invés de transformá-lo em escola para crescer. É aquela pergunta, né? Deus é bom ou é mau, né? Eu contei a história aqui. Chegar de Brasília, oramos por uma criança durante 11 anos, com leucemia. Ela morreu. Comoção na igreja geral. Os pais muito queridos, filho único. Eu estava em Brasília, sepultamento era no dia seguinte, eu desci no Rio de Janeiro, fui direto para o cemitério, pensando: Deus, nós oramos tanto por essa criança, Pai. Leucemia para nós é impossível, mas para o Senhor é um sopro. Se o Senhor sopra o sanguezinho dela, Senhor, acabou. Se o Senhor estala um dedinho, por que o Senhor não faz essas coisas, Deus? A gente se coloca assim um pouquinho, né, com respeito. Deus, se eu fosse Deus, eu teria agido diferente, né? E a gente não entende por que Deus agiu daquele jeito. O que eu falo no enterro de uma criança que morre com leucemia? Eu estou indo para o cemitério, meu telefone toca no meio do caminho. Uma ovelha minha que
teria um parto com muita dificuldade, o risco de morte da mãe, do filho, um negócio grave lá. E ele me liga: pastor, meu pastor amado, Deus é bom, meu filho nasceu perfeito, minha mulher está bem, deu tudo certinho, foi maravilhoso, pastor, Deus é bom. Estou indo enterrar uma criança no meio do caminho, nasce outra criança. Eu chego no cemitério, está lá o corpinho dela, e todo mundo chorando. Eu falei: imagino que, como vocês, como eu, vocês também, ao olhar o corpinho de uma criança num cemitério, a gente tem a sensação de imaginar que Deus é mau, né? Por que Deus não curou, né, cara? Por que Deus não fez isso? Por que essa dor? Para que essa angústia? Você só vê a cabecinha das pessoas. É verdade, é verdade. Por que Deus não cura? Parece que Deus é mau, né? Mas deixa eu contar a história para vocês. Eu vinha para cá, me ligaram do berçário, outro casal de ovelha. Contei a história da criança, e a criança lá no berçário nasceu. No momento que eu estou enterrando uma criança, uma outra nasceu. Aqui no cemitério, eu olhando para o corpo dessa criança, eu tenho a ideia de que Deus é mau. Mas se nós nos transportássemos todos para o berçário agora, onde nasceu uma criança, Deus é o quê? Deus é bom. E se a gente volta para o cemitério, Deus é o quê? Mal. Mas aqui nasceu uma criança, Deus é bom. Bom, eu emagreci 10 quilos, o que Deus é? Bom, engordei 15, Deus é mau. Passei no concurso, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Casei, aleluia, depois de 38 anos de idade, Deus é maravilhoso. Eu divorciei, Deus é mau. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? O que Deus é para você? Para os sofredores imaturos, Deus é mau, porque ele se vê como o centro do universo. Deus muda a proporção do que acontece com ele. Então amadureça nessa noite, pela misericórdia de Deus, porque eu acredito que Deus está mudando histórias aqui nessa noite, mudando a tua forma de enxergar a tua dor, mudando a tua forma de enxergar a vida e até Ele mesmo. Deus não muda em função do que acontece com você, porque se você está chorando hoje demais, tem alguém do teu lado sorrindo a beça. Se esse é o tempo da tua angústia, tem gente do teu lado vivendo o tempo da sua redenção. Deus não muda porque eu estou sofrendo. Então eu preciso aprender a lidar com o sofrimento, porque ele é inerente à vida. E quando eu mudo a forma de encarar o sofrimento muda diante dos meus olhos. É a forma como a gente enxerga. Como eu falei aqui, a máxima da cratologia, o estudo do poder, diz que ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Se eu não exerço o poder diante do meu sofrimento exerce o poder sobre minha vida e me leva do jeito que quiser ou me paralisa. Então eu preciso me levantar diante do sofrimento e dizer: sofrimento, agora você arrumou um problema, porque eu não vou me entregar a você sem luta. Eu sei que o meu Senhor está comigo e vai me dar vitória. Eu sei que eu estou chorando essa noite, mas a promessa é de alegria no nome de Jesus. E você vai ver que porque você encara as coisas de forma diferente, as coisas começam a mudar diante dos teus olhos. Vamos aplaudir ao Senhor porque a sua palavra é linda. Porque aqui tem gente desistindo da vida, não amadureceu o suficiente. Mas, por que tem gente que diz que a vida não vale a pena na dor? Porque se alguém acreditou, equivocadamente, que existe algum estágio perene nessa vida dialética. Não existe perenidade na dialética. Não existe estado perene na vida dialética. O choro pode durar uma noite, de manhã já é alegria. Então nós somos uma eterna desconstrução e um eterno vir a ser. Eterno. Desconstrução por quê? Porque eu estou chorando hoje, mas eu estou sendo desconstruído. Está nascendo um ser alegre. Eu sou, enquanto alguém que chora, um ser que chora em desconstrução. Mas eu sou ao mesmo tempo um ser alegre a vir a ser. Quando eu estou alegre, eu sou um ser que está sendo desconstruído possivelmente. É possível que eu esteja chorando amanhã. Portanto, o ser alegre é um vir a ser entristecido. Nós vivemos essa mutação constante. Não existe estado perene. Eu estou sentindo uma dor horrível. Não tem problema. Ela não vai durar para sempre. Eu estou morrendo, abençoado pela alegria. Não vou me soberbecer, amanhã eu posso estar chorando.
Não existe perenidade. Agora, o que acontece conosco? Quando a gente está bem, a gente esquece de Deus. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de adorar, a gente esquece de comungar, porque a gente acha que vai ser isso para sempre. Quando a gente perde tudo, a primeira coisa que a gente lembra é de Deus. Porque a gente quer voltar àquele estado. Pois é, não existe estado perene na vida. Por isso que a Bíblia diz que se essa mudança é constante, nós precisamos, primeiro, nos tornar nós mesmos o agente da mudança pela qual precisamos passar. Se eu quero que a minha vida mude, se eu não quero ficar nessa angústia do sofrimento e do antagonismo, e eu não tenho poder sobre essa geografia, eu tenho que me tornar o agente da transformação pela qual eu preciso passar. A minha postura diante disso precisa mudar. Eu não posso esperar que a coisa mude para que eu mude. Eu não posso esperar que alguém faça alguma coisa para que eu mude. Por quê, irmão? Porque está todo mundo enfrentando seus problemas. Está todo mundo cheio de problema na vida. Está todo mundo ferrado na vida, irmão. E os que estão te ajudando hoje, não vão ajudar para sempre. Porque eles também, de alguma forma, precisam de ajuda. Então, na verdade, eu concordo com Rousseau. Rousseau disse que o homem é absolutamente só. Nós estamos sozinhos na vida. As angústias mais densas da alma humana acontecem lá dentro e ninguém pode ajudar. Suas angústias, sua esposa não imagina. Seu marido não imagina. Seus filhos, seus amigos estão lá dentro. Somos sós. Nós estamos sozinhos. Portanto, qualquer outro ser que não eu é analgésico. É paliativo. Seja você mesmo o agente da sua transformação. Quando você, irmão, sair daqui, desse estado de coitadismo, de gente que está morrendo de pena de si mesmo, e disser assim, Deus, eu vou encarar esse problema com uma nova postura, e você der o primeiro passo, você vai ver que Deus segura na tua mão e te leva até lá a vitória no nome de Jesus. Quando você disser, Deus, na nossa relação, eu vou fazer a minha parte. Então Deus está dizendo, então eu vou fazer a minha. Deus está mudando a tua sorte nessa noite, irmão. Deus está mudando a tua história nessa noite. Seja você o agente da transformação pela qual você precisa passar. E por último, entenda que a adaptação é melhor do que deformação. Portanto, adapte-se. Pode explicar, pastor? Pode. Adaptar-me a olhar a vida como ela é. É um tempo de justiça, é um tempo de trairagem, é um tempo de ingratidão, é um tempo de corrupção, é um tempo de impunidade, é um tempo horrível. A gente diz assim, pastor, não podia ser assim. Esse cara atropelou a mulher avançando o sinal, matou a idosa, foi preso e já está saindo pela porta da delegacia. Esse cara matou a família toda, se entregou 48 horas depois e está saindo pela porta. Esse cara roubou o país e está rindo da nossa cara, não acontece nada. Deus, faça alguma coisa. A vida é injusta mesmo. E essa injustiça mexe com a gente, dá raiva, irmão. Essa injustiça adoece a gente. A gente vê gente boa sofrendo, gente má, dando errado, dando certo. Aí a gente diz, meu Deus, a vida não podia ser assim. Eu não concordo que a vida seja assim. Eu não acho que tinha que ser assim. Eu não queria que fosse, mas é assim. E eu tenho que me adaptar a esse status quo injusto e maligno. Eu não posso me tornar nisso. Mas aceitar isso como é, não tem jeito. Bom, eu queria que fosse como antigamente. Que os filhos dessem a bênção para o pai. Que agradecesse pelo pai e a mãe que tem. Eu queria que a gente respeitasse os velhos. Eu queria que as crianças tivessem direito à rua. Eu queria que eles brincassem de pique-lateiro, de piquetá, de licença cascudo. Eu queria que eles corressem nas praças sem medo. Eu queria que as crianças não fossem abusadas pelos pais. Eu queria que não tivesse nada disso. Mas hoje tem. E ser testemunha disso me transforma você num depósito, num lixão de entulhos emocionais. Não.
ele muta. Coisa assim. Emoção. A vida não é como eu queria, irmão. Mas eu não posso esperar que a vida melhore para que a minha melhore. O Senhor me disse que nele eu estou capacitado para remar contra essa maré. Ele disse que estaria comigo. Ele disse, Neil, por causa dessa vida você pode até chorar uma noite, mas não transforme essa noite numa noite eterna por causa da tua covardia. Não permita que a noite que chegou te deforme de tal forma que faça com que quando a alegria chegar, te encontre deformado. Não permita que a tua dor te estrague de tal forma que quando chegar o dia da alegria te encontre deformado. Não permita. Levanta daí. Ame-se. Acredita no Deus que você crê. Acredita na palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, porque a alegria vem. Esse não é teu estado perene. Não se renda a vender uma imagem daquilo que você não é. Não crie um personagem preocupado com a opinião alheia. Continue sendo quem você é, na dor ou no sabor, que Deus vai honrar a tua postura no nome de Jesus. Portanto, 2 conselhos nesses 40 segundos que eu tenho. Primeiro, se na sua vida é tempo de choro, chore com esperança, porque o próximo estágio é alegria, irmão. Chore com esperança, chore. Enquanto caminha, chora. Enquanto chora, caminha. O que você não pode é parar. E se na tua vida é tempo de alegria, celebre com humildade, celebre com mansidão, não se soberbeça, porque o dia de amanhã pode ser completamente diferente. E aí, o que eu acho que o Evangelho quer gerar em nós? Porque o que seria felicidade no Evangelho? Felicidade é essa capacidade de trafegar entre o desconstruir e o vir a ser, com equilíbrio. Essa capacidade de passar pelo choro, chorando, acreditando na promessa, e chegar na alegria, celebrando sem soberba, sabendo que amanhã pode ser completamente diferente. Quem é o feliz à luz da palavra? É aquele que está preparado para o choro e está preparado para o sorriso. Mas não aquele que acha que a vida para de valer a pena quando o choro chegou. A vida é mais do que esse estágio de dor e problema no qual você está inserido hoje.